Nomes, hein? Vou falar agora. Vamos lá. Aí. Danley, Luiz Felipe Scolari, Adilson Batista, Dinho, Paulo Nunes, Jardel. Pois é, se falar esses nomes para um torcedor do Grêmio, o Brasil inteiro conhece, né? Mas o torcedor do Grêmio sabe dizer ano, títulos conquistados, está na ponta da língua. Sabe tudo. Então vamos lá, vamos viajar no tempo agora. É isso que o esporte vai fazer. 1995, Porto Alegre parou, viu, gente? A cor azul tomou conta da cidade, foi uma festa danada. Por quê? Porque o Grêmio foi bicampeão da Libertadores. E o esporte espetacular e os ídolos desse título agora recontam essa conquista inesquecível. Eu vim pro Grêmio em 95, em janeiro. O Filipão me ligou, estava em Curitiba de férias e era um time novo, né? Sendo remontado. Pediu na frente de volta, deu certo. Dali o cruzamento, olha o toque de cabeça. Se tornar ídolo, ser respeitado, ter uma história. Arce foi para a cobrança do escanteio. Adilson subiu de cabeça e colocou na rede. Nós não conseguimos dormir, foi bomba a noite inteira. Muitas garrafas sendo atiradas em cima dos jogadores do Grêmio que estavam na lateral do campo. O Luiz Felipe está ali, policiamento em cima. E agora é campeão. Pode gritar, torcedor do Grêmio. Faça a sua festa. Ela começa aqui e vai se espalhando em Porto Alegre. A chegada em Porto Alegre foi um negócio marcante, a gente não esquece. Em 1995, um raio azul atingiu a América. Era o Grêmio, do técnico Felipão, do goleiro Danley, do capitão Adilson, do incansável volante Dinho e dos atacantes Paulo Nunes e Jardel. Tem que dizer que eu vou fazer muito gol e dar muita alegria para torcer do Grêmio ainda. Deus quiser. Na pré-temporada, o Filipão estava em dúvida entre eu e o Dinho. Ele me chamou para descer no seu carro, conversando, ele dando uma de psicólogo, me entrevistando. Eu disse que eu queria ajudar, eu queria ser grupo, ser prestativo. Felipão fez do paranaense Adilson Batista o capitão do Grêmio. Discreto, seguro, Adilson era o espelho em campo de Luiz Felipe. Ele é vencedor, ele é humano, ele é um pai, ele é enérgico. A gente viu nele uma pessoa que ia vencer e venceu. Ei, Filipão, que tal os jogadores começarem a imitar você? Se for assim, eu tenho certeza que nós vamos fazer 20 gols por jogo. A estreia foi logo contra o Palmeiras, um dos grandes times daquela década. O Grêmio perdeu por 3-2. Mas naquele jogo começaria a brilhar a estrela de um dos maiores atacantes da história do Grêmio. Quem sabe foi eu, né? 2 gols. Um matador nato. Jardel foi o artilheiro da Libertadores de 95. 12 inesquecíveis gols. Se Deus quiser, vamos ser campeão. Veio então uma viagem para o Equador. E o vento começou a bater a favor do Grêmio. Empate em 2-2 com o Emelec. Olha o Grêmio chegando, feito! E a primeira vitória sobre o El Nacional. Você já ouviu essa voz? O sucesso do Grêmio depende agora de que cada jogador continue cumprindo a missão que tem. E também já viu esse repórter? Se completa. Em 95, o gaúcho Regis Husing trabalhava para a RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul.
era o repórter que cobriu o Grêmio na Libertadores. Me senti honrado de fazer parte daquela cobertura do Grêmio, porque eu pude presenciar ali os segredos do sucesso. Eram homens adultos, muitos pais de família, mas mais pareciam irmãos. Ainda pela primeira fase, o Grêmio empatou sem gols com o Palmeiras. Em casa, venceu o Emelec por 4-1 e o El Nacional por 2-0. Viria ainda a segunda fase. Mas antes, que tal rir um pouco com um dos personagens fundamentais daquela conquista? Que era janeiro, era verão ainda, então era quente. Eu cheguei de chinelo para assinar um contrato, né? O Filipão olhou para mim e falou assim: esse guri aí que vai jogar aqui no Campeonato Gaúcho? O jogador mais burro do futebol brasileiro aqui. Paulo Nunes, jogador mais feio do futebol brasileiro. Era a época de atleta de Cristo. Tô descendo assim, o Filipão olha para mim e fala assim: Paulo Nunes, onde você tá indo? E ele vendo TV, né? E todo mundo descendo. Eu falei: professor, tô indo com os meninos ali na oração do Luiz Carlos Goiano. Vamos fazer uma oração lá. E ele: fazer o quê? Oração, professor. Lá, vamos orar, não sei o quê. Ele falou: vem cá, filho. Vem cá, filho. Senta aqui comigo. Eu preciso de um vagabundo nesse time. Esse time de bonzinho não dá, não. Tem que ter um vagabundo aqui. Senta comigo. Paulo Nunes é tão burro que vai tomar sopa de garfo. Paraguai, jogo de ida das oitavas contra o Olímpia. Um Grêmio irresistível, 3-0. Uma nação azul empurrou a perna do volante Dinho no primeiro gol. Golaço do Dinho. Dinho nasceu em Sergipe. Dinho, cangaceiro dos Pampos. Pela doação, a minha entrega que eu tinha dentro dos jogos, a maneira como eu defendia as cores do Grêmio. Eu queria ganhar e ganhar. Meu pensamento era só ganhar. Dinho é expulso de campo por jogada violenta. O jogador mais comemorado aqui na chegada foi o autor do primeiro gol do Grêmio, Dinho. O Dinho é um animal. Na volta contra o Olímpia, 2-0 para o Grêmio no Olímpia. Gols de Jardel e do capitão Adilson Batista. Colocou na cabeça do Adilson. Tinha que ser, né? De cabeça ou de pênalti. Depois das oitavas da Libertadores, o Grêmio decidiu a Copa do Brasil com o Corinthians em casa e perdeu. Mas a demonstração de amor dos gremistas depois do jogo sacudiu o time. E é ali que a gente sentiu que nós estaríamos em débito com eles. Porque o torcedor, ele cantou o hino, ele aplaudiu. Derrotado, o adversário comemorando o título no gramado da sua casa e a torcida inteira, que não tinha arredado o pé do estádio ainda, cantando em uma só voz o hino do clube. Diante do apoio que nós estamos tendo, nós somos obrigados, olha o que foi dito, nós somos obrigados a ganhar essa Libertadores para eles. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Nos anos 90, que eu levo, eram os jogos mais importantes que tinha no futebol brasileiro, era Grêmio e Palmeiras. Naquele ano, Grêmio e Palmeiras já tinham se enfrentado 4 vezes. 2 pela Copa do Brasil, 2 pela própria Libertadores. O quinto jogo, cheio de rivalidade e pressão, viria na primeira partida das quartas de final. Rivaldo e Valber do Palmeiras e Dinho do Grêmio foram expulsos. Dinho e Valber, aliás, se encontraram fora do campo e a coisa ficou feia. Um pra cima do outro. A situação do Valber ali é complicada, o Dinho perdeu a cabeça inteiramente, cenas lamentáveis. O Grêmio abriu 2-0 com Arce e Arilson. Jardel faria a sua maior partida no campeonato. 3 gols. Arilson cruzou e Jardel colocou de cabeça. Vem aqui comemorar com a gente. Mais um pro Jair, ele merece. Quem é o Jair? Um amigo no Rio, amigão do peito, tá ele. 5-0 para o Grêmio.
Aquele ali, o Jardel, ele matou meu time. Qual é o seu time? O Palmeiras. Na volta em São Paulo, o Grêmio saiu na frente com Jardel. E o Palmeiras, empurrado pela torcida, fez 5 gols. O Grêmio não poderia tomar outro, pois assim a decisão iria para os pênaltis. Mas o time gaúcho segurou a vaga com todas as energias. E o Grêmio se dá bem, segura até o fim, perde por 5-1, mas leva a vaga das semifinais. Vamos comemorar, descansar e pensar no próximo adversário. Na semifinal, o Grêmio teria pela frente mais uma vez o equatoriano Emelec. No Equador, 0-0. E na volta, no Olímpico, mais um show da dupla infernal do tricolor. Olha lá, Jardel livre, vai marcar. Jardel. E Paulo Nunes, um golaço. Na minha opinião, foi o gol mais bonito que eu tenho na minha carreira. O Grêmio estava na final da Libertadores. Muita gente tem que aturar. O Grêmio não é um medíocre, não. A grande decisão contra o Nacional da Colômbia. Time do goleiro Higuita e do artilheiro Aristizábal. Começa a partida do Olímpico em Porto Alegre. Em mais um incrível espetáculo, o Grêmio brilhou. Saiu jogando errado, Paulo Nunes cruza, olha aí o gol contra! Chama pro pé esquerdo, bate direto, espalmou Higuita, Jardel! Gol! Autorizado o Arce, bateu, Higuita largou e o gol! Tira no meio para Arango. Limpou para a batida, pode ser agora, preferiu tocar pro Ángel. 3-1. Profético goleiro Danley anunciou no vestiário. Quanto vai ser o jogo na Colômbia? Eu acredito que seja 1-1. E a gente vai ser campeão. Um mar de bandeiras verdes recebeu o Grêmio na Colômbia. Eu fico admirado com aquele estádio. Ele estava completamente lotado, né? Verde, aquela coisa Libertadores pura, né? Aí vem o Nacional. Tradicional entrada do Nacional de mão dada. Uma festa realmente impressionante. Rola a bola em Medellín. Começa o jogo. Aristizábal colocou o Nacional na frente. Tensão para os gremistas. O jogo caminhava para o fim no segundo tempo. E o resultado era do Grêmio. Mas faltava o gol do campeão. Na área ficou pedindo pênalti, o juiz vai dar o quê? Aí ele sofre o pênalti e eu estava no banco naquela hora, cara. O Felipão segurou na minha mão, eu lembro de tudo. É pênalti a favor do Grêmio. É agora, Dinho no pé direito, Higuita no gol, autoriza o juiz, partiu Dinho, pé direito, bateu! Gol! E agora é campeão, pode gritar, torcedor do Grêmio. E o Grêmio era campeão da América. Adeus, gente, adeus, que quis isso. Eu nunca imaginei na minha vida que primeiro que eu vestiria a camisa do Grêmio alguma vez, que eu usaria essa camisa, vesti-la e ainda ganhar um título da importância da Libertadores da América. E a gente sabe que o quanto isso é importante para os gremistas, sempre. Eu acho até que foi pouco, na emoção que eu senti. O voo de volta a Porto Alegre durou 8 horas. Foram 8 horas de um avião em festa. Euforia da torcida do Grêmio, que está extravasando a conquista do título, tomou conta das ruas de Porto Alegre. A chegada em Porto Alegre foi um negócio marcante, a gente não esquece. Os meio-fios, as ruas pintadas de azul e branco. Títulos como a Libertadores são tão importantes que mudam uma vida. Foi o título, foram as partidas que me consolidaram como gremista. Simplesmente foi o maior título que eu vivi e senti. Ídolos
são tão importantes que podem guiar uma existência. É algo extraordinário. Confirmou